Sabe, aqueles pequenos momentos das coisas mais simples possíveis que te dão prazer, que você olha e fala, caramba, isso aqui é muito bom. E uma coisa simples, sabe? É aquela coisa mais simples possível assim pra você. Sei lá, o ato de beber água pode ser algo que pra você possa ser algo simples, mas que você acha muito bom. Hoje eu separei 7 pontos que pra mim são coisas simples, tipo, muito simples assim mesmo de se fazer e que eu acho muito bom. São coisas que me dão um certo prazer, sabe? Me fazem me sentir vivo, bem comigo mesmo e me dá uma paz assim de espírito. O primeiro ponto é caminhar no sol, sabe aquele solzinho de manhã assim? Aqui em Curitiba mesmo tem o Parque Barigui. E cara, é sensacional você caminhar de manhã e tomar aquele sol, sabe? De manhã assim. É muito bom, sabe? Você não tem nada ali pra meio que te distrair, um celular, alguma coisa assim. Caminhar, apenas caminhar. O fato de ter vários estímulos, tipo sonoros, ter pessoas junto ali, pessoas ao seu redor, ter o sol batendo no seu rosto, às vezes tá com uma brisinha bem geladinha assim, o contraste que dá é algo que não consigo explicar de tão bom que é, tão bom. Eu acho, pra mim, eu acho que tá no top 3 assim. Eu não fiz em ranking aqui das coisas que são o simples pra mim, mas é o simples que acaba não sendo simples. Não foi um top, mas eu fiz meio que uma lista. E essa pra mim é uma das coisas mais absurdas de boa, sabe? Então é muito bom, é muito bom. E eu acho que pra quem gosta assim de daquela paz, de caminhar, de estar tranquilo assim, sem estar preocupado com nada naquele momento ali, você consegue pensar sobre muitas coisas, refletir sobre muitas coisas, te faz se sentir vivo, sabe? Faz você se sentir muito bem, vivo mesmo, sabe? É um negócio que não dá nem pra explicar. É mesmo você ir lá e fazer e sentir como que é assim. Porque você não tem preocupação com nada naquele momento, você não quer saber de nada, você só quer ficar de boa. Paz, dá uma paz assim de espírito que é absurda, é sensacional. Se você nunca teve essa experiência de caminhar num parque sem pretensão nenhuma, tipo de manhã assim, só caminhar, não precisa nem correr. Cara, é muito bom. Experimente, tá? Experimente. O segundo tópico pode ser depois da caminhada, mas é um banho demorado. Não tem coisa melhor do que um banho demorado. Aquele banho que você entra e que você literalmente entra no banho. Porque você fica ali imerso, você não pensa em nada e aí a sua cabeça meio que divaga assim, sabe? E vem ideias, vem insights, vem reflexões, vem um monte de coisa na cabeça assim. Sabe, tem ideias que as melhores ideias sempre vêm do banho, sabe? As melhores ideias sempre vêm do banho. E aquele banho demorado ali, cara, é um negócio que literalmente não dá pra explicar. Não dá pra explicar direito. O fato de você estar ali debaixo ali, tranquilo, relaxado, a sua mente meio que fica tão numa paz assim absurda que vem ideias, vem várias coisas assim. E pra mim o melhor momento pra ter ideias, ter esse momento contigo mesmo é no banho. O banho é sensacional, de verdade mesmo. Inclusive, pra mim assim, né, já é uma coisa que eu não gosto de me sentir sujo, já junta o útil ao agradável, sabe? Se deixar eu tomo vários banhos ao dia assim, porque pra mim o banho é como se fosse um ritual de
de passagem, assim, sabe? De troca. Depois eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui. Não sei se dá pra gravar um vídeo só sobre isso. Mas o banho é como se eu estivesse trocando de personagem, sabe? Ah, pra ir trabalhar eu tomo um banho. Pra ir na academia eu tomo outro banho. É meio que uma troca, sabe? Meio que trocando de personagem, trocando de avatar pra passar pra próxima tarefa, entende? Mas enfim, é assunto meio que pra outro vídeo. O próximo é ler um bom livro. Não é algo que eu tenha tanto o hábito assim. Esse ano eu li, se eu não me engano, até agora eu acho que foram 5 livros. 5, se eu não me engano. Pouco, né? 5 livros. Mas o fato de ler assim é algo que entra no próximo ponto. Aquela paz assim de não ter nada pra te incomodar ali naquele momento, sabe? Você meio que entrar na história. Você esquece do mundo ao seu redor e você entra ali de cabeça na história, no que tá sendo contado. E isso é um negócio que, não sei, é bem maluco assim, porque você meio que vira aquele personagem ali por um tempo. E, e é muito bom, é muito gostoso você entrar, sabe, naquele. Aí você olha ao seu redor assim, você tá ali, tá tranquilo, tá relaxado, tá. Cara, é muito bom, sabe? É muito bom. Tipo, você tá sentado, deitado, lendo um livro assim, tipo, de manhã ou à noite. É algo que te dá uma tranquilidade, assim, uma paz. A maioria das coisas que vocês vão ver eu falando aqui são coisas que me trazem paz e tranquilidade, que eu fico leve, fico de boa. Que me deixam, que me fazem me sentir vivo mesmo, sabe? Que me fazem me sentir vivo. A outra questão que eu falei que tinha a ver com o terceiro ponto, que é o dos livros, né? É silêncio. Eu acho que esse daqui, com certeza, eu acho que dá pra dizer que se pá, tá no top 1, assim, das coisas que eu mais gosto. Silêncio, assim, sabe? Pra pensar, ficar quieto. Literalmente ficar quieto. Não ter ninguém, tipo, pra atrapalhar esse silêncio, assim. É igual a questão do livro. Eu não consigo muito bem ler enquanto tem barulho, algo que, tipo, me atrapalha e tira minha concentração, assim. É algo que me incomoda. Eu não consigo focar. Não consigo focar direito naquilo ali. Por exemplo, não me sinto tão bem lendo dentro de ônibus, por exemplo, porque tem muito barulho, gente conversando, ou barulho do próprio ônibus, assim. Não acho bom, entende? Não é algo que eu goste. Muitas pessoas conseguem ler dentro de ônibus, eu já acho bem difícil, assim. Não é algo que me atrai tanto. Mas o silêncio, pra mim em si, pra dormir, pra ficar quieto, pra ficar tranquilo, é um negócio que é absurdo de bom. É absurdo de bom, sabe? Por exemplo, antes aqui em Curitiba eu morava em outro lugar e nessa rua era muito movimentada. Passava muito carro, tinha muito barulho à noite. E isso é algo que me incomoda porque eu gosto de ficar quieto. Não gosto de barulho, não entende? É algo que me incomoda. É algo que me incomoda bastante, principalmente à noite. Durante o dia nem tanto. Durante o dia nem tanto assim, não é algo que chega a me incomodar, mas principalmente à noite. Pra dormir, pra ficar ali sem fazer nada, quieto. Eu gosto do silêncio, sabe? Às vezes não conversar com ninguém, ficar na minha, é algo que definitivamente me atrai. Esses momentos assim de silêncio, que não tem nada, literalmente nada pra tirar minha paz, assim, entre aspas. Próximo ponto, ouvir histórias.
Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir histórias, vivências, acontecidos de outras pessoas. Isso pessoalmente mesmo, conversando assim, cara a cara. Não assistir algum vídeo onde a pessoa conta alguma coisa da vida dela, assim. Também. Mas principalmente coisas pessoalmente, assim, onde eu tenho aquele contato olho no olho com a pessoa. Principalmente, a maioria das vezes, com pessoas mais velhas. Onde eu paro para ouvir as vivências, as histórias dessas pessoas. Eu acho isso muito, muito, muito bom mesmo. Eu gosto bastante, porque sempre dá para tirar alguma reflexão, sempre dá para aprender algo. Sempre são histórias que ou te agregam em alguma coisa, ou são histórias que te trazem lembranças ou despertam algumas emoções em você e na pessoa também. E que pode ser, sei lá, coisas engraçadas que a pessoa viveu, vivências que, querendo ou não, a pessoa teve e que você fala, caramba, não imaginava nunca. Uma outra questão é tipo o fato de você olhar pra alguém e você não ter a percepção nenhuma. Tipo, você só vê a casca da pessoa, só vê aquela fisionomia e você não imagina o que a pessoa viveu. É por isso que eu tô falando em relação a pessoas mais idosas, assim, ou mais velhas, adulto. Porque às vezes você olha pra alguém, você não dá nada por aquela pessoa. Mas quando você vai conversar com ela, aquela pessoa sabe muitas coisas. Sabe? Ela sabe muitas coisas, ela tem muitas vivências. É uma pessoa que você olhando assim, você não imagina o que a pessoa já passou. Seja coisas boas, seja coisas ruins, você não consegue imaginar. Só quando você conversa com aquela pessoa que você consegue ver isso, que você consegue ver aquelas coisas, entende? E é por isso que eu não julgo muito pela capa da pessoa, entende? Depois, só depois que você vê, entende, conhece a pessoa, que você consegue meio que ter esse discernimento de, entre aspas, julgar, entende? Não quero dizer literalmente julgar a pessoa, vocês entenderam. Próximo ponto, pode não parecer, mas eu gosto muito de cozinhar. Não sou o Jacan, não sou ninguém assim expert em cozinha, mas eu acho muito bom também cozinhar, tipo, pra mim mesmo assim, porque é um momento onde eu literalmente me concentro ali e faço. Entende? É um momento que me deixa no presente, me deixa focado naquilo. E que no final eu tenho uma recompensa muito boa. Entende? Porque a maioria das vezes, a maioria das coisas que eu faço, pra mim, eu acho muito bom. As comidas que eu faço. É coisa básica assim, sabe? Talvez fazer um macarrão, algo muito besta. Mas o simples fato de ter que separar as coisas pra fazer, pô, picar uma cebola, picar um tomate, picar sei lá, um pimentão. Esse ato de juntar as coisas assim e no final ter um resultado, sabe, um resultado bom, uma comida gostosa. Isso eu acho muito bom também. Entende? Me dá um certo prazer assim em saber que aquilo ali foi eu que fiz e que tá gostoso, tá muito bom. Entende? É como se fosse, dá pra se dizer como se fosse meio que um hobby assim, acho bom. Não sou nenhum expert, não tenho dons culinários fora do normal, é mais o básico mesmo, mas são coisas que acabam me fazendo me sentir vivo também. Entende? Como eu falei, a maioria das coisas aqui vão ser coisas que me fazem
sentir vivo, assim, bem, alegre, entende? Próximo ponto, número 7 já, né? É entender os meus porquês e as minhas ideias, quando meio que as ideias se encaixam assim. É algo que eu acho muito bom. O fato de das peças se encaixarem. Sabe, quando você tem um quebra-cabeça, assim, você tá tentando resolver uma questão, tentando entender o porquê daquilo, e você não consegue. É tipo isso. Eu gosto de entender o porquê daquela peça não se encaixar. Do porquê que aquilo não, sabe, não, eu gosto de entender isso. E gosto de conseguir encaixar essa peça. E quando eu encaixo essa peça, eu me sinto bem. Entende? É algo que me faz me sentir muito, muito bem mesmo. Porque, querendo ou não, a maioria das vezes são fatores mais psicológicos, assim. Mas é bom quando as coisas se encaixam, sabe? É bom meio que conectar os pontos, assim. Talvez em um momento você esteja passando por algo, você não entende o porquê. Aí lá na frente, você olha para trás e consegue conectar isso com algo que tá lá no seu futuro. Entende? Isso pra mim é uma coisa que me faz me sentir bem, assim. Eu consegui conectar esses pontos. Entende? Querendo ou não, a maioria desses pontos a gente só consegue conectar olhando assim pro passado. Entende? E eu gosto de entender esses meus porquês, de me entender. Eu gosto de não de estar no controle assim, mas eu gosto de entender o porquê das coisas, porquê que acontece, porquê que eu sou do jeito que eu sou. Entende? Isso é algo que me define bastante. E bônus não é algo que me faz gostar, mas eu entendo também que eventualmente grande parte desses pontos pode ser que mudem, pode ser que esses pontos evoluam de alguma forma, ou que entre novos pontos, coisas, ou que algum desses pontos aqui eventualmente possa sair daqui dessa lista, porque a gente muda, a gente está em constante mudança. Então pode ser que algum dia um determinado ponto desse aqui seja algo que não seja tão interessante mais, ou pode ser que ele evolua, ou pode ser que ele simplesmente se mantenha da forma que está, ou o que muito provavelmente vai acontecer, apareça novas coisas que me façam me sentir vivo. Porque basicamente isso aqui são coisas que me fazem me sentir vivo, assim, sabe? Obviamente tem outras coisas, mas essas aqui foi algumas que eu separei e que eu achei que poderia ser compartilhada aqui. E isso basicamente foram 7 pontos. Não sei se vocês concordam, se tem algum aqui que você fala, caramba, esse daí eu não esperava, ou esse daí eu concordo, eu também tenho, entende? Mas enfim, esses são os meus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você se identificou com alguma coisa. Se você não se identificou, deixa o like também. Mas eu acho que você pode ter se identificado, assistiu o vídeo até aqui, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal aí, porque aqui a gente só tá começando. E é só o começo.